A faxineira foi acusada por roubo e o diretor descobriu algo que o fez cair de joelhos. Esta é a história de Luz Evans, uma mulher forte que passou muito tempo procurando um emprego para poder dar um jeito em sua vida. Infelizmente, ela sabia que seria difícil, pois era fato que a mulher não tinha uma educação e, portanto, só podia ser considerada para as ofertas mais simples e de baixa remuneração no início. Luz estava tão impactada naquela época que até tinha vergonha de entrar num simples banco que parecia ser o padrão de luxo e riqueza para ela, e a fazia temer ser expulsa ou humilhada se ousasse entrar. No entanto, quando ela viu uma placa de oferta de emprego na porta da frente, dizendo que eles estavam procurando por faxineiros, ela decidiu tentar sua sorte. Na entrevista, é claro, o chefe do departamento do RH não estava exatamente feliz por a jovem mulher já ter um filho e estar o criando sozinha. Mas, por outro lado, o homem entendeu bem que a mãe solo realmente precisava de um emprego e, portanto, após uma pausa para pensar em todas as possibilidades e pesar essa situação com cuidado para a empresa e para a mulher, o homem decidiu dar uma chance a Loise, lhe dizendo que ela começaria na segunda. Após aquela notícia gloriosa, Lois se sentiu muito, mas muito feliz, pois sabia que finalmente iria conseguir se reerguer e cuidar da amada filha, Clara. Ela pensou nisso tudo enquanto voltava ansiosa para contar as novidades para sua filhinha. No caminho, a jovem mãe alugou uma pequena casa na periferia da cidade, mas que ainda assim valeria a pena. Com esse novo salário, mesmo que não sobrando quase nada depois do aluguel, ela sentia que agora tomou o controle de sua vida e nada mais a impediria. E realmente parecia que os ventos da sorte e da boa esperança estavam soprando a seu favor, pois mãe e filha deram sorte de ter como nova vizinha uma senhorinha muito gentil e que não se importava de tomar conta da Clara enquanto sua mãe ia para o trabalho. Após tantos desenganos em sua vida, Lois sorria ao imaginar que sua filhinha, pelo menos, sempre teria sua mãe ao seu lado, diferente de como havia sido em sua própria infância, quando nem mesmo chegou a conhecer o pai e sua mãe a havia abandonado num lar de adoção muito antigamente. Mas agora todas essas lembranças horríveis iriam ficar para trás, já que a Lois conseguiu um emprego e acreditava fielmente que havia um raio de esperança em sua vida novamente. A mulher não tinha medo do trabalho duro e estava mais do que pronta para suar a fim de ter sucesso. Mas nem tudo na vida é azul e flores, e para a surpresa de Lois, seu primeiro dia no trabalho foi bastante desagradável. Isso foi principalmente porque os funcionários do banco trataram a nova faxineira com um toque de desdém, pois acreditavam que ela estava desperdiçando sua juventude em um trabalho tão mal pago. E, claro, não deixavam de lado aquele preconceito com as pessoas que ocupam os cargos mais básicos e de trabalho braçal. Mas os anos passados no orfanato e também todo o resto de sua vida ensinaram a Loise como ser resiliente e, portanto, ela não deixou que seus tristes pensamentos a impedissem de fazer o grande trabalho para assim impressionar os descrentes e garantir a sobrevivência de sua filha. No início, a maioria dos funcionários do banco não sabia o nome da nova faxineira e, por isso, preferiam não interagir muito mais do que o necessário com a jovem mulher. Lois era praticamente invisível para a maioria daquelas pessoas, mas quando o banco começou a brilhar de limpeza e sempre com aquele frescor de lugar limpo, a equipe começou a apreciar bastante todo o zelo e esforço que essa nova funcionária tinha. Sua perseverança e diligência foram especialmente apreciadas por Samuel Rey, que tinha trabalhado como diretor deste banco há vários anos.
anos. Ele ficou tão impressionado com a limpeza que até atribuiu isso ao fato de uma flor que ele tinha florescer pela primeira vez. Isso certamente contou como alguns pontos positivos. Nos últimos 3 anos, Sr. Samuel observou e olhou calorosamente para a nova funcionária e, ao mesmo tempo, o diretor não conseguia entender por que o rosto de Loise o lembrava tanto de alguém do seu passado. Mas não importava o quanto o diretor pensasse sobre isso, ele não conseguia lembrar de jeito nenhum. Enquanto isso, Loise continuava dando o seu melhor para poder garantir que Clara continuasse a crescer bem e saudável. Samuel, tendo afastado os pensamentos irritados sobre essa sua desconfiança, fechou o escritório e correu para a casa, onde sua jovem esposa estava esperando impacientemente por seu retorno. Samuel e Márcia se conheceram há 3 anos e, apesar da diferença de idade de quase 20 anos, decidiram se casar em apenas 1 mês. Totalmente caidinho pela beleza de sua jovem esposa, Samuel parecia ter encontrado a felicidade com quem sonhou durante muitos anos de sua vida de solteiro. E é claro que muitos dos conhecidos do banqueiro expressaram explicitamente sua preocupação, dizendo que a jovem mulher só casou com ele por seu dinheiro. Mas isso não lhe importava, pois o homem estava cego pelo amor, e então ele escolheu acreditar que essas afirmações eram apenas especulações de pessoas invejosas que não eram tão bem-sucedidas na vida. Sempre na hora do jantar, Samuel falava à sua esposa sobre seu dia no escritório e o que estava acontecendo no banco ultimamente. Sendo diretor, ele não podia deixar de mencionar a nova jovem faxineira que fez verdadeiros milagres no escritório. Além disso, Samuel não esqueceu de mencionar como Loise transformou aquele lugar e o clima de lá. Infelizmente, o homem não notou o quanto a mulher ficou brava ao estreitar os olhos e apertar os lábios com força ao ouvir sobre aquela nova beleza no escritório. Não demorou muito para a esposa de Samuel começar a pensar que Loise provavelmente queria roubar Samuel dela e aplicar um golpe em seu dinheiro. E ele é tão crédulo que nem notaria quando isso acontecesse. Eu preciso ir ao escritório e ver isso com meus próprios olhos. Era o que se passava na mente da esposa. Aos 25 anos de idade, Kate já tinha compreendido claramente o que ela queria da vida. Por isso, não estava prestes a desistir do seu status e liberdade financeira, o que veio junto com seu marido banqueiro maduro, para o que ela pensava ser uma ladra de maridos e aplicadora de golpes do baú. Infelizmente, todos os outros amigos do diretor do banco estavam certos, e no fundo, Kate não tinha, obviamente, nenhum sentimento por Samuel. Ela até começou um caso imediatamente após o casamento. Passar tempo com seu amante era o hábito comum sempre que seu marido saía da cidade em longas viagens de negócio. Foi por isso que a esperta esposa sentia que a nova faxineira ameaçaria sua posição na vida de Samuel. E enquanto Lois Evans continuava a fazer um ótimo trabalho, ela nem mesmo percebeu que já tinha conseguido fazer da jovem esposa do diretor uma inimiga. Às vezes, Lois tinha longas conversas com Samuel, e assim, a jovem mulher percebeu que se sentia muito confortável ao redor deste homem inteligente e simpático. Não consigo me livrar da sensação de que já a vi em algum lugar antes, Loise, mas não consigo descobrir onde. O banqueiro disse sorrindo. Isso é totalmente improvável, Sr. Samuel. Eu cresci em um orfanato e o cuidador disse que minha mãe morreu no parto. Loise respondeu com um triste suspiro. É claro que Loise entendia perfeitamente bem que não tinha nada em comum com o rico banqueiro, pois eles viviam em 2 mundos completamente diferentes. O primeiro mês voou rapidamente e assim Lois finalmente conseguiu seu primeiro salário. Não era muito, e a jovem mãe já estava acostumada a ter que se contentar com muito pouco.
Mesmo assim, Lois ainda arranjou uma pequena celebração para sua filhinha e comprou um bolo lindo para Clara. Olhando para o rosto feliz de sua filha, Lois enxugou suas lágrimas, que pela primeira vez em meses foram lágrimas de alegria ao invés de desespero. Infelizmente, na manhã seguinte, sua vida mudaria novamente. Ele daria todo um novo conjunto de problemas que seriam muito difíceis de resolver. Tudo começou com o fato de que Samuel ficou horrorizado ao descobrir que alguns documentos importantes estavam faltando em seu cofre. Além disso, o cofre não foi arrombado, o que sugeria que era um trabalho interno. Claro, Samuel confiava em seus funcionários e, portanto, não queria tirar conclusões apressadas. Mas o fato é que quase todo o pessoal estava trabalhando lado a lado com sucesso há muitos anos, e algo assim jamais havia acontecido. Portanto, o diretor não pôde contornar a possibilidade de que nenhum deles pudesse ser o culpado, já que há anos demonstravam compromisso e integridade. Mas olhem só que surpresa! Foi sua esposa Márcia quem o ajudou a seguir o rastro do misterioso ladrão, e ela não perderia a chance de mencionar as dúvidas que rondavam a pessoa mais nova da equipe. Acho que você deveria olhar mais de perto para esta senhora da limpeza, querido. Você não pode negar o fato de que os documentos foram perdidos quase imediatamente após ela ter conseguido o emprego. Além disso, ela passa muito tempo em seu escritório, disse a mulher mal intencionada enquanto estava escondendo um sorriso no canto de seus lábios. Claro que Samuel não podia acreditar que Lois poderia ter roubado documentos, mas por outro lado, ainda valia a pena investigar. E assim sendo, no dia seguinte, Lois se viu questionada pela equipe de segurança do banco sobre o que havia acontecido. Eu não sei nada sobre nenhum documento. Eu apenas reguei as plantas no escritório do Sr. Samuel. Nem sei o que são os documentos que ele guarda no cofre. Lois repetia com lágrimas nos olhos. E, no entanto, seguindo as sugestões da esposa do diretor, a equipe de segurança ainda acusava de roubo, mesmo sem nenhuma prova. Então, sua conclusão foi baseada apenas em especulações, e uma vez que Lois não admitiu nada, ela foi temporariamente suspensa do trabalho até a situação ser resolvida. No fundo, o diretor não acreditava que Lois fosse culpada. A ideia de que uma mulher tão doce e gentil poderia vir a ser uma ladra conivente não parecia plausível para ele. Eu tenho que chegar no fundo disto. E se ela for culpada, nós a puniremos, e se não, vou pedir desculpas pessoalmente. Foi o que Samuel pensou. Sendo um homem maduro, o banqueiro sabia que não podia confiar totalmente na equipe de segurança do banco e, portanto, ele decidiu conseguir um investigador independente para esclarecer a situação. Samuel não se importou de pagar uma taxa substancial pelo serviço. Ele estava certo de que o investigador seria capaz de lidar com a situação e encontrar o verdadeiro culpado. A investigação levou cerca de uma semana e só se podia adivinhar o que a pobre senhora da limpeza teve que passar durante este tempo sendo acusada de roubar e espionar. A mulher foi então convidada a sair da suspensão, o que na verdade pareceu mais uma prisão domiciliar, pois finalmente o investigador deu ao banqueiro o relatório completo da investigação. A pasta pesada tinha dossiês e biografias curtas de todos os funcionários que trabalhavam no banco no momento do roubo. Tendo visto e revisto todos os nomes no dossiê, o de Lois foi aquele que o deixou mais inquieto. Após analisar todas as informações daquele dossiê, chamando seu motorista pessoal, pedindo-lhe para levar o diretor para a casa de Lois, Samuel permanecia inquieto enquanto não parava de ler e reler todas as informações que o investigador profissional havia conseguido sobre ela.
Durante todo o caminho, o banqueiro não conseguia parar de repetir em voz baixa que aquilo não podia ser verdade, que não passava de um engano, que estava assustado com aquele resultado e que não conseguia acreditar naquilo que estava escrito. De repente, vendo o diretor chegar à sua porta, Lois imediatamente ficou pálida e sensível. Baixando os olhos e ficando mais tímida ainda, a mulher pressentia o pior sem nem mesmo ouvir as acusações que vinham vindo. Antes de qualquer agressão que era esperada, ela ouviu algo mais chocante e incrível vindo de Samuel, com seu tom gentil, mas ainda descrente, enquanto os olhos daquele senhor ficavam cada vez mais tomados por lágrimas incessantes. Olá, Lois. Por favor, me diga se o nome da sua mãe era Helena Lopes. Me desculpe, senhor, eu não estou entendendo. Que o senhor conheceu a minha mãe? Sim, esse é o nome de minha mãe, mas ela morreu há muito tempo e eu cresci em um orfanato. Lois disse calmamente, mas Samuel, que já estava segurando o documento encontrado pelo detetive particular nos arquivos do orfanato e mostrando que o arquivo dizia que a mãe de Lois era de fato Helena Lopes, e que poucas pessoas sabiam, mas Helena foi o primeiro e único amor de Samuel na juventude. Infelizmente, por mando dos pais de Samuel, ricos e preconceituosos, os jovens foram forçados a se separar, o que arruinou seus planos para um futuro feliz juntos. Infelizmente, naquele momento, Helena não sabia, mas ela já estava grávida na época e, portanto, a jovem mulher de família pobre teve que aceitar o fato de que sua filha cresceria sem pai após sua morte. Por favor, diga-me apenas se você realmente é meu pai. Lois perguntou e, através das lágrimas, Samuel só acenou com a cabeça em resposta e, lutando contra suas lágrimas, puxou sua filha para dentro de um abraço muito apertado e emocionante. Um pouco mais tarde, foi descoberto que a esposa do diretor roubou os documentos de seu cofre e tentou colocar a culpa sobre a senhora da limpeza. Márcia estava tão desesperada para tirar sua rival do caminho que ela já estava disposta a fazer qualquer coisa para isso. Após ser descoberta pelo investigador, Márcia ficou sozinha, pois Samuel imediatamente pediu o divórcio. E graças ao acordo pré-nupcial que assinaram, essa bruxa não conseguiu nada no divórcio. Agora que Samuel tinha uma filha e uma netinha, sua vida teve um novo significado e estava cheia de risos e felicidade. Se você gostou dessa história emocionante, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Todas as semanas trazemos essas histórias emocionantes sobre pessoas que, mesmo passando por muitas dificuldades, ainda conseguiram nos mostrar o caminho da esperança.